Livros para quem quer voltar a ler. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e bora de momento indicações. Sabe aquele momento que você está numa bela de uma ressaca literária ou você já está saindo dela e você só quer voltar a ler livros novamente? Então eu separei algumas diquinhas de livros super divertidos, facinhos de ler, que são bem fofos e clichêzinhos que vão ali te instigar a sua leitura aí para você poder voltar, né, ao seu ritmo de leitura. Então, bora para as indicações. A minha primeira indicação, que é melhor do que nos filmes, aqui nós vamos acompanhar a história de Liz e Wes, onde Liz é aquela personagem que acredita que tudo, o sinal é o universo te mandando, onde ela acredita ali naqueles filmes de romance dos anos 2000, daquele bem clichêzinho e fofo. Ela usa aquelas roupinhas bem fofas e extravagantes, bem do estilo romance, enquanto o Wes não é muito desse tipo, ele é aquele garoto muito... acha tudo isso uma bobeira, uma besteira, onde eles dois vivem ali em rixa por conta de uma vaga de um carro, onde eles vivem em briga, em pé de guerra, esses dois. Chega um momento em que a Liz da escola acaba de rever um garoto na qual ela conhecia lá no passado e ela acredita que é o universo ali chamando ela, dizendo é esse que vai ser o seu grande amor da sua vida. E para isso ela precisa de uma ajuda, tanto que o Ed acaba aceitando a proposta ali de eles dois fingirem que estão namorando e depois terminarem e fazer com que esse menino aí da escola que ela viu chamar ela para o baile. Só que as coisas começam assim se misturarem, a sair um pouquinho ali dos planos, porque ela acaba de fato conhecendo de quem é de fato é o Wes. Tanto que ela vê que o Wes não era aquilo que ela imaginava, da mesma forma que o Wes olhava para ali daquilo que ele não imaginava, e eles acabam ali tendo um momentinho tão fofinho e clichê, que eu amo muito esse livro por conta disso, porque ele finge que estão namorando, mas no final das contas vão descobrindo coisas um do outro. E eu gosto muito que o Wes acaba aqui ajudando ela em algumas coisas ali nos processos, né? No quesito de tentar conquistar o cara para ela poder conseguir fazer com que ele chame ela pro baile. Mas tudo sai pela como é que se diz? Sai tudo, os planos vai tudo por água abaixo, vamos dizer assim. É um livro super clichêzinho, fofo, bem fácil de ler. Ele é um livro que vai te tirar ali, né, da tua ressaca literária, que vai deixar seu coração quentinho, que vai fazer você rir bastante e, claro, se apaixonar pelos protagonistas desse livro. Então é uma leitura que eu super indico para quem gosta aí, né, de romances fofos e clichês. E um outro livro que eu super indico, também para dar aquele momento de leveza, sabe? No momento que você está saindo da ressaca literária, que está voltando a ler, que é A Hipótese do Amor. Sim, eu vou indicar esse livro porque é uma história maravilhosa. Você vai se apaixonar pelos personagens. Aqui nós vamos conhecer a Oliver e o Adam, onde Adam é um rabugento, onde a Oliver é todo um raio de sol. E eles simplesmente acabam entrando ali num romance de mentirinha, de namoro de mentirinha. Fingem que estão namorando, já que eles estão na universidade. Ele é um professor e ela é uma aluna de doutorado, se eu não me engano. E ela está tentando lidar também com outras situações sobre si mesma. Então são dois protagonistas maravilhosos. Amei muito a história desse livro. É uma história que você se envolve com os personagens, você se apaixona por ele, tanto que os dois eles são tão a extremos opostos que ao mesmo tempo se combinam. E isso é maravilhoso e você ri de diversas situações aqui com o livro, com os protagonistas, com a Olive, com o Adam, a maneira como eles se conversam, a maneira como a Olive faz ele sair um pouquinho da caixinha, então é muito maravilhoso. A maneira de como Adam protege a Olive de várias situações aqui. Então, assim, é um livro que eu amo demais. Eu indico muito. É aquele livro que vai fazer você sair da ressaca literária, que você vai se envolver com os protagonistas, com os personagens, que vocês vão torcer pelos dois e, ao mesmo tempo, vai ficar apaixonado pelos dois.
E os livros da Alice são muito bons para esses tipos de momentos aí de estou saindo da ressaca e quero poder ler algo leve e divertido. Qualquer livro da Alice vai ser uma boa pedida, porque são maravilhosos e muito bom ali para esses tipos de momentos aí de que você precisa voltar a ler livros. Então, é um livro que você vai realmente se enganchar até o final e não vai parar de ler mais. E já minha outra indicação, que é Morando com um Vampiro, é uma leitura super divertida, é uma comédia romântica, onde nós acompanhamos dois protagonistas, a Casey e Frederick. A Casey, ela é uma estudante de arte, ela trabalha com arte, mas ela não consegue sobreviver em relação a isso. Então ela precisa dar um rumo na sua vida, porque ela saiu da casa, ela precisa arrumar um lugar para morar. Tanto que ela acaba encontrando um lugar para morar com um preço super justo e acaba que conhecendo o Frederick, que por sinal o Frederick é um vampiro de muitos anos, e ele acabou se despertando ali de um feitiço que ele acabou tomando no século ali 21 e ele não consegue entender esse novo universo, essa nova época, e ele precisa de ajuda de alguém para poder, né, se disfarçar no meio das pessoas ali. Tanto que ele acaba conhecendo a Casey e os dois acabam ali se envolvendo de uma maneira super legal, super divertida. E a Casey acaba aqui descobrindo seu segredo, então ela acaba ajudando ele a, né, a sobreviver ali nesse século, a se esconder, né? E tentando entender todas as coisas novas desse século aí 21 na qual ele acordou. E é muito maravilhoso a maneira como eles dois se interagem. É super cômico, é muitas risadas, que eu gargalhei demais com esses dois protagonistas. É uma leitura super divertida, não é aquela leitura elaborante. É uma leitura realmente de fato para vocês poderem curtir o momento, ter aquela leveza no seu dia. É aquele livro que você realmente pode querer voltar a ler, se você quer uma leitura bastante leve ali, que você está saindo de uma ressaca literária, esse livro é literalmente uma boa pedida para esses momentos. Então, eu super indico esse livro. E já a minha próxima indicação, esse aqui é para quem é fã de thriller, que tá afim ali de realmente uma leitura cheia de mistério, instigante, que vai fazer você querer ler mais e mais páginas, que é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Esse livro é realmente, assim, maravilhoso. É um livro onde nós vamos acompanhar 10 personagens, cada um deles não tem nenhuma ligação entre si, e eles são convidados para ir passar um final de semana em um castelo no meio de uma ilha ali, sozinho, sem para onde correr, sem para onde ir embora. E a única maneira de sair ali é através de um barco, de um navio, e ele tem ali um tempo, né, para você poder ir e voltar. Então, assim, basicamente eles são convidados, vão para esse castelo e coisas vão acontecendo e vão ali tendo assassinatos e cada um vai sendo morto. Então, assim, você fica tipo, o que está acontecendo? Quem é o assassino? Quem é a pessoa que está matando um por um? Até que fica literalmente não sobrando ninguém. Você fica, gente, como assim? O que diabos aconteceu aqui? Então, assim, é um livro que realmente é um mistério. Foi um livro, assim, da Agatha Christie que eu li e fiquei apaixonada, amei muito. Foi uma coisa que eu não esperava, a reviravolta desse livro. E ele é um livro, assim, muito bom para quem tá ali precisando voltar a ler um livro assim, que realmente vai te instigar muito na leitura, que vai fazer você querer realmente ler páginas e mais páginas, e você só vai cansar até você terminar esse livro, porque você fica doida, louca para saber o mistério dessa história toda. Então, assim, é uma indicação super boa aqui que eu deixo aqui para vocês. Realmente, para quem ama thriller, vai adorar essa história. Para quem está saindo aí de uma ressaca literária e quer aquele livro que realmente vai te instigar na leitura, esse sim é uma boa pedida para vocês. E já com a minha próxima indicação, que é Leitura de Verão, da Emily Henry. É uma leitura bastante fofa, clichê, tem uns draminhas aqui nessa história. Hoje nós vamos acompanhar a January e o Andrew. Eles dois se conheceram na universidade, eles têm ali as intriguinhas. Os dois, eles são escritores. January é escritora de romance e Andrew é um escritor de thriller, suspense, mistério, alguma coisa assim. E eles dois simplesmente faz muito tempo que não se encontram.
Tanto que a January tá com um bloqueio ali criativo no seu próximo livro. E ela acaba descobrindo uma coisa ali sobre sua família, sobre o seu pai, uma coisa que ela não imaginava, que antes era o seu ponto seguro, agora meio que ela descobriu essa mentira e ela não sabe mais o que fazer, ela meio que quem é de fato o meu pai, então ela meio que fica perdida nessa questão. Tanto que o pai dela deixou uma casa para ela lá numa cidadezinha, no litoral, e ela vai para aquela casa justo tanto para se refugiar por conta ali do seu trabalho, do bloqueio criativo que ela está tendo com o seu próximo livro, mas também para arrumar aquela casa para vender. Só que o que acontece aqui é que quando ela vai para aquela casa, ela escuta barulho, festa, ela acaba descobrindo que o seu vizinho é nada mais, nada menos que Andrew. E eles dois acabam aqui se interagindo. E eles acabam ali se fazendo uma proposta um para o outro. Ou seja, os dois têm que fazer um livro onde o final seja diferente. Ou seja, a Jenna tem que fazer um livro com um final não seja feliz. E o Andrew tem que fazer um livro com um final que seja feliz, já que ambos são de gêneros totalmente opostos. Então, os dois acabam aqui se interagindo, indo em pesquisa um do outro, para tentar entender um pouco sobre, né, o gênero, para eles verem se conseguem escrever, né, esse final diferente. E claro, quem terminar o livro e publicar primeiro ganha essa aposta. Porém, né, a gente sabe que eles dois vão sim interagir, vão se conhecer e, claro, vão se relacionar de maneira romanticamente, que é o que acontece em livros de romance bastante clichê. Eu gostei muito desse livro, é uma história bastante envolvente, tanto que você se envolve com a história de Jenny e tu fica naquela de tipo, o que o pai dela fez, porque ela tem tanto a raiva dele, tanto que você descobre um pouco da vida de Andrew, que ele acabou ali, né, terminando um casamento, ele foi ali traído naquele casamento, então ele meio que não sabe como seguir, né, nesse outro relacionamento. Tanto que a gente descobre que ele foi apaixonado pela Jenny lá no início da faculdade e isso acaba virando à tona. Então, é um romance super clichêzinho. Eu super indico aqui para vocês. Ele deixa o coração quentinho. Você acaba se envolvendo com os personagens, com os dilemas dele. E é uma leitura que também serve ali para quem está saindo de uma ressaca literária, que também vai acabar você se envolvendo ali com os personagens também. Então é uma leitura super legal aí para vocês lerem no momento de eu preciso ler alguma coisa, então leitura de verão é uma boa pedida. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são aqueles livros que realmente são livros assim para vocês lerem que querem voltar a ler ou que vocês estão saindo de uma ressaca literária, que é aquele livro que não precisa pensar muito. E esses livros são uma boa pedida para esses momentos. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre tentando ficar ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo!